Eu acho que é importante a gente pensar nesse processo conjunto e junto com os museus de ciência, os museus de ciência não vivem, evidentemente eles vivem integrados no contexto da ciência brasileira, que está passando por momentos muito difíceis. Então não posso me furtar a colocar para vocês alguns aspectos disso, que muitos de vocês já conhecem, mas de organizar um pouco, que eu acho importante desse evento da BCMC, a gente tirar também delineamentos, orientações políticas no sentido amplo do termo, para o que nós vamos fazer em conjunto. A gente está vivendo momentos muito graves na vida política brasileira, na vida econômica brasileira, na vida social brasileira, e nós somos uma parcela da sociedade brasileira que teve o privilégio de estudar nas universidades públicas, de fazer nossos doutorados, de trabalhar com a informação, com o conhecimento, aquilo que Paulo dizia, a importância da construção do conhecimento, e nós temos de propagar isso e ser defensores disso, e criar condições para que isso aconteça, que cada brasileira tenha condição, cada jovem, de ao visitar o museu, depois também dar sequência a isso, e se transformar num cidadão com conhecimento adequado. Então eu acho que essa é uma perspectiva geral que a gente deva ter. Se eu conseguir passar isso aqui, passei. Bem, essa é a imagem do Museu Nacional, que é, né, para você não ficar com torcicolo, mas é uma imagem que fundamental para nós aqui, expressava essa solidariedade de todos nós a esse... E aqui, começando um pouco atrás, né, o Museu Nacional teve a criação dele, né, essa é o Museu Real de 1818, e estava ali no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, mas é uma instituição que tem uma história fundamental, essa presença na vida brasileira, e foi o primeiro a abrir também as conferências populares, a abrir em certos momentos para a população ter acesso. Evidentemente foi um processo de construção de museu no sentido que a gente entende hoje. Bem, mas eu gostaria de lembrar também, aí muitos anos depois, obviamente no século XIX houve a criação do Museu Guild, houve a criação posterior de outros museus históricos brasileiros, museus de arte, mas do ponto de vista dos museus de ciência, a gente pode dar partida mais detidamente nos últimos décadas com as tentativas de criar museus depois da Segunda Guerra Mundial. Eu queria lembrar aqui personagens importantes aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, pessoas que batalharam pela criação de museus chamados interativos, que hoje a gente utiliza esse nome, mas vocês vejam que em 1954 estava lá o Zé Reis, que foi um dos criadores da SBPC, o pessoal de São Paulo se mobilizou para criar um museu de ciência com um estatuto, com propósitos muito similares a muitos de nós hoje. Então, evidentemente, isso e não foi feito. E também no Brasil, a nossa história é a história das coisas que foram feitas, das coisas que não foram feitas, das coisas que foram feitas e foram destruídas, e das coisas que a gente tem de reconstruir sempre. Então, mas a gente tem que ter essa perspectiva histórica. E aí está Carlos Chagas Filho, né, um cientista emblemático da ciência do Rio de Janeiro, propondo lá criar um Palácio das Ciências, que hoje deu-se o nome a isso ao prédio da FAPERJ, que também está numa situação precária no centro da cidade do Rio de Janeiro, que é o Palácio das Ciências, que nunca sai no Rio de Janeiro. O Museu Nacional era um palácio, e foi ocupado pela ciência. Eu acho que esse foi um aspecto também histórico importante. Mas esse resgate, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, se tentou criar um museu de ciência também na década de 50, com o CBPF e outras instituições. Isso aí a gente pode dizer que foi um certo fracasso, mas foi um movimento inicial, e que depois todos os dois resultaram, às vezes pouca gente sabe, que os planetários do Rio de Janeiro e o planetário de São Paulo surgiram dessas iniciativas. Que a primeira coisa que eles fizeram foi comprar os planetários, que era uma coisa que mobilizava mais a população. Então, deixaram também um legado aí, eu acho importante. Bem, aqui mais de 30 anos para cá, 40 anos para cá, alguns de nós participam desse processo, os chamados museus interativos, que começaram a ter um prédio, começaram a fazer mais atividades. Então, aí eu mencionei 4 deles, poderia mencionar outros, o Museu de Ciência e Tecnologia lá da Bahia, criado em 1979, e está aqui o Roberto, tive a felicidade de dias atrás, está com o Roberto Santos, que era o governador, e que criou isso, e com seus 90 anos, está com uma alegria muito grande e muito satisfeito de ver que você tem um movimento crescente na divulgação científica brasileira. O CDCC lá de São Carlos, o Espaço Ciência Viva, muito claro, e certamente alguns de nós aqui, eu não posso deixar aqui de lembrar a memória de Pedro Persequini, de Maurice Bazin, foram 2 grandes lutadores por isso e pela divulgação da ciência brasileira, pelos museus de fazer, que estimula todo mundo, Tânia? O trabalho que vocês continuam a fazer também lá em Belo Horizonte. Então tem iniciativas que foram importantes, que eu acho importante a gente resgatar, porque essas gerações, vocês veem os pulos que tem, às vezes de 100 anos, 50 anos. Portanto, quando a gente fala em reconstrução, essa possibilidade é concreta. Embora a gente tenha um certo imediatismo de pensar que vamos fazer isso rapidamente, não vamos. Mas eu acho que essa construção histórica é fundamental, e os museus sabem disso.
Bem, aqui só para relembrar, em 2015 foi esse guia, acho que todos vocês conhecem, que retrata que nas últimas décadas o número de museus de ciência no Brasil cresceu bastante. Esse guia tem da ordem de 270 museus, vários tipos planetários, de média escala, de pequenos, ciência móvel, né? Nós temos aí também da ordem de 30, o Ribamar tem um levantamento mais cuidadoso disso, mas iniciativas de ciência móvel, de veículos que fizeram um trabalho e fazem um trabalho importante para a divulgação da ciência brasileira através desse espaço de ciência. O Museu da Manhã certamente é um coroamento desse tipo de apresentação, né, pelo gigantismo dele, pela quantidade de gente que ele acolhe, né, pela modernidade que ele trouxe. Então, eu acho que é importante a gente perceber que houve um avanço significativo nas últimas décadas, porque muita gente, né, inclusive muitos que estão aqui, batalharam ativamente para que isso acontecesse. Bem, aqui um outro ponto importante, né, é política pública, né? Se tentou ainda muito precariamente, mas se tentou implantar alguma política pública nessa área, né? Nós tivemos no plano de metas 2007, 2010 do Ministério, havia uma ação lá especificamente para apoio à criação e desenvolvimento de centros museus de ciência, com pouco recurso, é verdade, mas já estava lá colocada e expressa como uma coisa importante de política pública, que também é um ganho, que eu acho que se traduz depois em vários avanços. Isso aí é da tese aqui do nosso amigo Ribamar, né, que fez o levantamento de recursos em editais. Eu não vou me estender nisso, mas é muito interessante ver a tese do Ribamar, que recupera um pouco também desse movimento, porque financiamento dessas instituições é importante, porque a política se traduz frequentemente não no discurso, mas na receita do recurso que você coloca e naquele apoio continuado que o Paulo Knaus falava para a gente. Então, eu acho que isso é uma questão importante a ser lembrada. Isso se traduziu, né, nessa última pesquisa que fizemos em 2015, agora estamos preparando uma seguinte, né, uma pesquisa nacional de percepção pública da ciência, que a visitação em museus de ciência cresceu bastante no Brasil. É muito pequena ainda. Nós estamos 1/3 do que são, por exemplo, os países nórdicos. Metade ou menos do que os países da Europa em média. Mas já estamos lá, equiparados com a Índia, em torno de 10, 12% de visitação desse espaço. Evidentemente, nós temos outros espaços, tipo jardins botânicos e parques ambientais, que têm uma visitação grande e que nós temos de pensar em como utilizar isso de maneira mais adequada. Mas isso significa que essa visitação em espaços de ciência pode acontecer, por quê? Porque eles começaram a ser criados, embora precariamente, embora com uma desigualdade regional muito grande que persiste no Brasil, é uma concentração muito grande na região sudeste, mas esses resultados já mostram que esse acesso também dos jovens, das camadas pobres, porque também os nossos museus às vezes pegam as camadas mais ricas da nossa sociedade. Então nós temos que fazer um esforço de chegar, tem muita gente lá fora, dentro da nossa divulgação científica no Brasil. E os museus são um espaço importante para isso, e a gente tem de buscar também uma diversidade maior, tanto do ponto de vista regional, né, como uma igualdade maior do ponto de vista também social. Eu acho que houve, como eu mencionei, esse crescimento em algumas regiões, mas certamente as políticas públicas ainda muito deficientes, que têm de ampliar muito em função do quadro que nós temos. Bem, quem tiver interesse, né, muitos de vocês já conhecem, essa pesquisa a gente pergunta para as pessoas por que elas não vão em museu de ciência, por que elas vão. E uma resposta clara por que não vão é porque uma parcela significativa não vai porque não tem. Porque não tem na sua região, porque não sabe onde é que tem, porque está muito longe, né? Então, não tem acesso. Então, uma parcela significativa dos brasileiros não vão porque não tem acesso. Eu acho que política pública é criar acesso para que as pessoas possam ir. Bem, essa pesquisa não vou entrar nos detalhes. Lembrar também que desse ponto das políticas públicas, nós fizemos a 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em 2010, que muitos daqui participaram, e que também delineou uma série de pontos. Inclusive a BCMC teve uma presença importante, se delinearam várias estratégias, inclusive para financiamento, para recursos, para apoio. Infelizmente, muitas dessas estratégias ainda não foram implementadas, elas continuam, inclusive, atuais. Eu acho que a BCMC, Ribamar, a gente deve permanentemente reenfatizar, em particular em momentos eleitorais, né, em momentos eleitorais como esse, a importância de políticas públicas para essa área. Eu lembro também que está lá no Livro Azul, que é o resultado dessa conferência, nós fizemos também aqui com muitos colegas, né, que estão aqui presentes, o Paulo Knaus se referiu, Paulo Elian, vários outros, Marcos, várias pessoas aqui dos museus, do MASH, da Fiocruz. Nós fizemos também uma discussão, um grupo de trabalho que produziram um documento sintético sobre a questão do patrimônio científico cultural brasileiro, que está lá colocado.
e que eu acho que ainda continua um documento absolutamente atual. Eu acho que se fossem adotadas várias das medidas que a gente propôs ali, né, Paulus, né, a gente teria possivelmente evitado uma série de problemas dos museus brasileiros. Então, eu acho que isso é uma pauta absolutamente atual para a gente continuar a colocá-la nas nossas entidades, nas nossas instituições. Bem, aqui vocês vejam o quadro que nós estamos vivendo agora, né? No Museu Nacional, eu nem coloquei a figura dramática que todos nós vivenciamos, mas aqui vocês veem também a Estação Ciência de São Paulo, né? O Museu de Ciência símbolo que a Universidade de São Paulo deixou fechar, e fechou, né? O que eu acho inadmissível pensar uma universidade com aquele porte, fechar uma instituição e sem criar uma alternativa adequada para a população. Tem um aquário lá em Mato Grosso do Sul, que gastou até agora cento e tantos milhões de reais com o governador, e entra com outro governo e para tudo, porque os interesses também políticos miúdos paralisam esse tipo de obra. Nós temos aqui o Museu Guild, que o ano passado teve que fazer um movimento muito grande para poder ter aquele dinheiro da manutenção, que senão não abria. O Museu Guild começou a fechar e o museu, né, teve que fazer um movimento muito grande para ter algum recurso para continuar a funcionar ao longo desse ano. Tem um museu aqui, Mônica está aí, museu aqui do Rio de Janeiro, né, muito querido de todos nós, que está passando por momentos difíceis, porque o Estado do Rio de Janeiro também está num problema de visão muito estreita sobre a questão da ciência, e dentro dela a divulgação científica, que ainda costuma ser um detalhe dentro da política científica. Bem, mas só o registro disso, então isso que a gente está vivendo agora, é o que nos prometeram uma ponte para o futuro. E isso é o que estava escrito no programa oficial atual, uma ponte para o futuro. O que nós estamos vendo é pinguela para o passado. Não essa. Eu acho que a gente, aqui eu vou colocar alguns gráficos muito rapidamente do quadro da ciência brasileira, porque nós estamos discutindo agora no Congresso Nacional o orçamento do ano que vem. Eu não queria de maneira nenhuma dar a entender, isso aqui é crítica que nós estamos fazendo todo o tempo. A SBPC tem feito isso, as entidades científicas do Congresso Nacional. O que a gente está dizendo aqui não significa nenhum oportunismo político, porque também esses momentos favorecem isso. Então, oportunismo político de todos os lados. A nossa crítica é a crítica bem precisa. O que estão fazendo com a ciência brasileira é um desmonte. Não tem outro nome. Reduzir em 3 vezes o recurso para investimento em ciência e tecnologia do país como o nosso, num período de poucos anos, é comprometer todo o futuro do país. Então, isso e vejam o gráfico dos recursos de investimento do Ministério. Vocês vejam lá no final. Pegamos agora essa semana, né, o projeto de governo que foi enviado para o Congresso Nacional agora, a chamada PILOA, né, que nós temos, eu vou mostrar para vocês mais especificamente aqui. Bem, essa é a campanha que a gente faz para poder convencer deputados e governos, né, para dizer que a gente não está lá, e fizemos a marcha para a ciência, e a última foi na frente do Museu Nacional, né, simbolicamente há um mês atrás. Vocês vejam o CNPq. O CNPq, que é uma agência fundamental de pesquisa, para o ano que vem tem 784 milhões de reais para toda a sua área de investimento em bolsas, em pesquisadores, em editais universais, etc, etc, etc. O CNPq, para poder cumprir até o final do ano as suas necessidades, precisa de 1,2. Então, esse é o quadro. Né? Nós temos uma redução de 25% em relação ao ano passado, que já estava dramático. Então, nós vamos fazer uma campanha no Congresso Nacional, agora nos próximos meses, com eleição, sem eleição, para que os deputados mudem esse quadro. Porque senão isso vai atingir profundamente a ciência brasileira. Vocês sabem o que significa o CNPq, e evidentemente todos nós aqui que vivemos disso e temos nossos projetos na área do CNPq. Isso significa as quedas que eu não vou mencionar, de bolsas e tudo mais. Aqui da FINEP, esses são os dados oficiais da FINEP. A FINEP, que é a Agência também Nacional de Inovação, é uma palavra que é muito falada, mas que é pouco apoiada, porque 4/5 do recurso da FINEP, que é a Agência Nacional de Inovação, estão contingenciados para o ano que vem. Significa de quase 4,5 bi, vai ter da ordem de 1 bilhão ou 900 milhões para poder fazer subvenção econômica para as empresas, que pode ajudar as pequenas e médias empresas, infraestrutura das universidades, infraestrutura dos museus. Vocês se lembram aqui que vários projetos que estão aqui foram financiados pela FINEP. Vão lá buscar dinheiro agora. Não tem. Por que não tem? Porque é uma escolha política que está congelando 4/5 do recurso que vem das empresas brasileiras, que pela lei deveriam ser destinados à ciência e tecnologia, e estão congelados. Então,
Então, eu acho que esses são pontos importantes para a gente ter a perspectiva do momento que a gente está vivendo e daí traçar ações para a gente superar o quadro que nós estamos vivendo. A CAPES, conseguimos um movimento importante nos últimos 2 meses, vocês se lembram disso, muitos de vocês certamente participaram, se conseguiu que o recurso da CAPES desse ano fosse o mesmo do ano passado. Então, todos satisfeitos, mais ou menos satisfeitos, porque podia ser pior. Então, o recurso da CAPES, para o ano que vem, houve aquela pressão da LDO, o Conselho Superior da CAPES se manifestou, as entidades se manifestaram, houve um movimento importante nas redes sociais, os estudantes. Isso mostra que a gente pode ter vitórias, mesmo que pequenas, se a gente estiver unido. Então, esse eu acho que é uma mensagem também clara, que a gente tem de ter em momentos difíceis como esse. Aí, para as universidades, o quadro é parecido. O Brasil, isso aí é o quadro da Nature recentemente, vocês podem ver onde é que está o Brasil em termos de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Está lá com seu 1%, rateando há muitos anos, enquanto os outros países estão em 3%, a 4% a Coreia, e olha os valores absolutos em milhões de dólares à direita, e vocês comparam se a gente pode fazer ciência que compete de maneira adequada. Então, esse é o quadro. E nós temos, nosso país tem recurso, nosso país não tem a decisão política para a gente poder colocar recurso adequado nas nossas áreas. Isso não significa que a gente não deva melhorar os nossos museus, não deva melhorar as nossas universidades, temos de fazer melhor pesquisa, temos de fazer menos burocracia nas nossas instituições, que a burocracia nossa é muito pesada. O serviço público brasileiro tem que estar mais atento à população que serve. Tudo isso tem que ser feito, mas um quadro desse de desmonte que nós estamos vivendo nesse momento é dramático. E isso os museus de ciência, a BCMC, quando fizer o encontro daqui a 5 anos, se a gente não reverter esse quadro, essa sala aqui vai estar vazia. Esse é o quadro que a gente vai viver. Porque esse quadro de atrair jovens para as áreas de ciência é fundamental que a gente tenha oportunidades para eles. Senão, o que eles vão fazer aqui? Eles vão embora. Bem, mencionando esse quadro que eu dizia aí, tem na área da popularização também não vou mencionar, que é mais ou menos equivalente, né? A gente teve, está a Leda aqui, está o Douglas aqui, que foram lá do departamento, a Leda está na coordenação. Houve também um esvaziamento sistemático dessa área dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, né? Então, houve esvaziamento, acabou um departamento, virou uma coordenação, o dinheiro reduziu, o staff está pequenininho e as possibilidades de aportar dinheiro para isso foram reduzidas, inclusive pelos parlamentares, que não vê mais lá no orçamento da União como tinha uma ação de apoio ao Museu de Ciência. Sumiu, não está lá mais, explícita. Tá? Então, isso faz diferença na hora de você brigar por recurso, inclusive no parlamento. Bem, ô Ribamar, você me controla, porque eu sou um cheio de falador, hein? Bem, aqui agora nós estamos vivendo, nesse momento nós estamos vivendo, e todos aqui estão sabendo disso, um momento de discussão de questões gravíssimas. Né? Evidentemente, aqui ontem foram feitas 2 medidas provisórias. Nós estamos analisando, em particular a SPPC, a Academia Brasileira de Ciência, todas as entidades, estamos analisando, que a gente tem de olhar com cuidado, lê-las, o que elas significam, mas um ponto de vista claro nós já temos de início. Não se faz uma medida provisória, medidas provisórias, no apagar da luz do governo que tem 3% de apoio. Tem de melhorar, nós brigamos pelo marco legal, estamos no Congresso, temos de mudar a legislação brasileira, estamos de transformar as nossas universidades mais modernas, nas instituições mais abertas, temos de buscar novas formas de financiamento, temos de fazer tudo isso. Mas um governo que está há 2, 3 meses saiu, com essa credibilidade que tem, faz por medida provisória, leis que estão sendo discutidas no Congresso há um tempo, que tem várias outras propostas lá, fazem dessa maneira, aproveitando o momento do drama do Museu Nacional para fazer isso. Do nosso ponto de vista, é uma irresponsabilidade, a gente não concorda com isso. Independente, nós vamos analisar com cuidado, evidentemente, as medidas que estão lá sendo propostas e vamos discutir no Congresso Nacional, que é o local adequado para que a sociedade se manifeste. Mas nós queremos que tenha participação maior, nossa, de todos os setores, na discussão dessa legislação que se pretende renovar os museus brasileiros. Bem, aí, desafios, a gente tem muito, não vou nem falar, eu vou só terminar dizendo o seguinte: nós temos uma divulgação aqui do trabalho que nós estamos fazendo na Academia Brasileira de Ciência, a SPPC em particular, sobre as eleições desse ano. Nós estamos vivendo um momento eleitoral. Então, nós convidamos todos os presidenciáveis, todos eles, para discutir, para debater. Convidamos a nossa reunião lá, alguns foram, alguns mandaram vídeos, outros vão ter conversa com a gente essa semana, recebemos outros lá, e todos eles nós estamos levando as mesmas propostas gerais que nós discutimos aí no país inteiro, em
várias capitais. Nós estamos levando essas propostas, estamos solicitando que nos responda algumas questões centrais. Por exemplo, qual é a sua posição diante da emenda constitucional 95? É para ser revogada ou para ser mantida? Esse, para nós, é um ponto de clivagem, né, que mostra a perspectiva que tem diante da educação, de ciência, tecnologia e de política social. Então, nós estamos fazendo isso com os candidatos presidenciáveis, né, e também fizemos no nosso site, no nosso portal, ter um compromisso para deputados e senadores. Nós achamos que é importante a comunidade científica e acadêmica influenciar também, prestar atenção na eleição do Congresso Nacional, que é um poder fundamental da democracia, e que a gente tem também de influenciar pessoas que tenham compromisso, que tenham sensibilidade, que discutam com a gente essas grandes questões. Então, nós estamos fazendo no nosso portal compromissos, os candidatos que estiverem de acordo com esses compromissos gerais, nós vamos divulgar o nome, independente do partido, porque nós não somos uma entidade que tem nenhuma filiação partidária, mas nós fazemos política, no sentido de ver que políticas nós achamos que são mais adequadas para o momento. E uma delas está, evidentemente, a questão do patrimônio. Nós temos de pensar nisso, como colocar isso de maneira mais explícita, para a gente cobrar, daqui a 2 dias tem um candidato aqui na Academia Brasileira de Ciências, que nós vamos lá conversar com ele. Seria importante, por exemplo, a gente ter algum de nós lá perguntando isso. E aí, candidato, se o senhor for eleito, tem alguma chance de ser eleito? Se o senhor for eleito, qual é a sua política para isso? Para enfrentar a situação que os museus brasileiros estão enfrentando nesse momento. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa cobrança política e depois acompanhar, né? Porque outro problema também é depois que a gente elegê-los, é a gente cobrar que as políticas públicas comprometidas sejam cumpridas. Essa é uma tarefa, eu acho, de todos nós. Bem, aqui eu só finalizando, recordando, né, a nossa marcha pela ciência na frente do Museu Nacional, 2 vezes que fizemos, né? Uma com chuva, muita gente, e isso também eu acho que é um símbolo da luta de muitos jovens que estavam lá presentes, né, que continuam esse trabalho. E eu acho que no Museu Nacional, eu acho que esse símbolo, o Paulo falava do símbolo da Luzia, eu falo de um símbolo mais, de certa maneira, o símbolo perene do Bendegó, né, que ao mesmo tempo resiste a uma situação dificílima de penetrar numa atmosfera a uma temperatura elevadíssima, sai de não sei que lugar do espaço e chega aqui, resiste ao fogo, e está lá o Bendegó como exemplo também da história brasileira. Eu acho que ele deve ser o nosso símbolo, né, Kelder, de resistência, e também a gente quer resistir, mas a gente quer construir para frente. Então a atitude que o Paulo levantou, que acho fundamental que a gente já tenha. Nós temos que lamentar, nós temos que buscar os erros que fizemos, as falhas que fizemos, mas não se trata de ficar buscando culpado miúdo. Pode até ser em situações que devem ser feitas, mas eu acho que a gente tem de ter uma perspectiva mais ampla, de ver quais as falhas que nós estamos tendo na ciência brasileira, nas políticas públicas para museus, e nós vemos como é que nós podemos também melhorar a nossa relação com a sociedade brasileira, que no fundo de todos é o que justifica o nosso trabalho e a nossa energia. Muito obrigado.